Olá, amigos e amigas, boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Porteiro defende de bandidos usando porrete. O funcionário do prédio em Vitória foi atingido a pedradas durante assalto. O assassinato de um DJ capixaba que tem quase 90 mil seguidores nas redes sociais. Ele foi morto a facadas e o corpo jogado no mato. Hepatite misteriosa. O Espírito Santo investiga 2 casos da doença em crianças. Outro alerta importante: explosão de panela de pressão. No Distrito Federal, o acidente provocou a morte de uma mulher que teve traumatismo craniano. É agora, no TN1. Meio-dia em ponto, o TN1 abre com essas imagens. O porteiro tenta se defender de bandidos usando um porrete. Os criminosos estão dentro do prédio na Enseada do Suá, em Vitória. Eles jogam pedra no funcionário. A dupla parecia enlouquecida. Um deles chega a chutar um carro no estacionamento do prédio. Imagens realmente impressionantes que deixam a gente chocado e assustado, né? Imagina o sufoco que esse porteiro não passou. Vanessa Calmon está aqui com a gente. Ela foi até esse prédio onde a gente viu essas imagens aí e vai contar agora os detalhes desse assalto desesperador, né, minha amiga? Boa tarde para você. Exatamente, Bruna. Boa tarde para você, para o Jorge, para todo mundo que nos acompanha. Esse porteiro, de fato, deve ter ficado desesperado ali naquele momento, né? Você imagina, era quase 5 da manhã, os criminosos invadiram o prédio, ele se assusta, inclusive, vai na janela da guarita para olhar o que está acontecendo, já se depara com o criminoso ali, o criminoso está armado com uma faca. É por isso que naquele momento ele pega aquele bastão ali de madeira, uma espécie de porrete quase, né? E aí ele consegue se defender com aquele pedaço de madeira dos golpes de faca do criminoso. Em seguida, o criminoso, ainda não satisfeito, ainda pega umas pedras que estavam num vaso de plantas ali da redondeza e joga no porteiro. Esse porteiro, gente, graças a Deus não sofreu ferimentos diante desse assalto, mas com certeza está muito abalado. Eu estive lá no prédio, fica em Santa Helena, Vitória, todos os moradores estão muito assustados com essa situação e consegui inclusive conversar com o síndico do prédio, que deu mais detalhes sobre isso que aconteceu. Vamos ver na reportagem. Quase 5 da manhã. 2 criminosos se aproximam do prédio. Primeiro passam direto, depois um deles volta e fica observando. Logo aparecem outros 2. Eles pulam o portão. Um fica do lado de fora. De dentro da guarita, o porteiro se assusta, já pega um pedaço de madeira e quando o bandido aparece, começa a se defender. O criminoso está armado com uma faca e tenta atingir o senhor. Em seguida, o bandido começa a atirar pedras na vítima, que consegue desviar. Enquanto o porteiro luta com um dos bandidos, o outro já foi direto no bicicletário, dá um chute na porta e pula o muro. Joga uma bicicleta para o outro lado, avaliada em R$4.000. Sobe na bike e vai em direção à portaria. Encontra o comparsa. Os 2 pulam o muro de volta e, com a ajuda do terceiro, fogem. As imagens são das câmeras de segurança desse prédio que fica em Santa Helena, Vitória. O síndico conta que recebeu uma ligação do porteiro logo depois do ocorrido. Eu ouvi o interfone tocar, quando eu fui atender, aí que ele me relatou que tinha acontecido o problema, né? Disse então, quando eu cheguei aqui, na verdade, a polícia já tinha sido acionada, já tinha até passado aqui naquele momento. Apesar da violência, a vítima não sofreu ferimentos. O quadro de energia da guarita ficou com a marca de uma das pedras. O síndico conta que o bandido pegou os objetos nos vasos de plantas que tinham na portaria. Além disso, o bastão de madeira usado pelo porteiro para se defender ficou assim, quebrado ao meio. Essa é a segunda vez em menos de um ano que o prédio é alvo de criminosos. Da primeira vez, eles não conseguiram levar nada, porque assim que pularam a grade, o alarme disparou e eles se assustaram, acabaram fugindo. Os relatos aqui na região são de insegurança. Ninguém aqui tem sossego. Essa semana passada mesmo foram 3 assaltos em 3 prédios aqui da região. Então a gente já tinha até não é expectativa, essa noção de que poderia acontecer com a gente também, infelizmente. O prédio passa por reformas estruturais. O síndico vai aproveitar a obra para aumentar a segurança. Então nós vamos retirar todo esse gradil, vai ser gradil de alumínio com vidro, com altura maior, vai ser 2,40 m, né? O sistema de alarme vai ser todo reinstalado também. Quer dizer,
pelo menos espera-se que isso contenha mais esse tipo de invasão. É isso que o síndico espera, né? O que não dá é para ficar entrando o criminoso dentro do prédio, não é porque a grade é baixa que a gente tem que estar suscetível a uma situação como essa de criminalidade, né? Inclusive o síndico estava conversando com a nossa equipe e ele deu um detalhe importante assim sobre essa ocorrência, né? Que a gente também percebe nas imagens, que quando o criminoso, enquanto né, o porteiro está em luta ali com um dos criminosos, o outro já vai direto no bicicletário que não tinha identificação. Era a única porta dentro da garagem que não havia nenhuma identificação, mas ele vai direto no bicicletário, ele já pula o muro, já pega uma bicicleta que estava solta, ou seja, as outras bicicletas estavam presas ali dentro, a única que estava solta, e ele consegue jogar para o lado de fora e sai com a bike. Inclusive, o síndico falou, né, o prédio está em obra, tem muita gente circulando, então ele ainda ficou um pouco mais assustado com essa situação. E além disso, ele comentou sobre a insegurança na região, né? Ele falou que só nessa semana outros prédios também já foram alvos de criminosos, que eles não têm paz nem dentro de casa, nem na rua também. Então, de fato, precisa de uma ação mais enérgica ali da Polícia Militar, né, para fazer um patrulhamento, talvez até mesmo preventivo ali naquela região. Já é uma região que a gente já mostrou várias vezes aqui no TN, inclusive por conta de vários moradores de rua e usuários de drogas que ficam circulando por ali. Então, os moradores já estão inseguros com essa situação e agora se deparam com esse assalto assustador. O síndico disse, né, que o porteiro está bem na medida do possível, pelo menos fisicamente ele não teve nenhum arranhão, mas que com certeza está traumatizado com toda essa situação e não é para menos, né, George, Bruna? Ô Vanessa, com certeza, agora a gente vê que foram 3 bandidos, um ficou do lado de fora, um entrou e já atacou o porteiro e o outro foi lá para a área para pegar a bicicleta, foi isso? Exatamente, George. A ação foi com 3 criminosos, né? Um ficou do lado de fora vigiando, os outros 2 pularam o portão. Um deles já foi direto na guarita, né? Porque a janela estava semi-aberta, estava fechada só de um lado. E aí ele já foi ali. A expectativa dele, na realidade, inclusive de acordo com o síndico, era render o porteiro, só que a porta estava trancada, a porta da guarita estava trancada. Então ele só teve acesso à guarita pela janela. E ali ele tentou golpear o porteiro várias vezes, ele estava armado com uma faca e o porteiro conseguiu já de antemão se defender com um pedaço de madeira, que na realidade nem é para isso, né, gente? Aquele pedaço de madeira, segundo o síndico, é para ajudar, auxiliar na abertura do portão, que às vezes agarra, enfim. Ele tinha aquele pedaço de madeira ali, mas nem era para defesa própria. Graças a Deus que ele, naquele momento, né, no momento do susto, ele teve essa iniciativa, já olhou para trás, já pegou o pedaço de madeira e conseguiu se defender. Porque imagina se ele não tivesse conseguido se defender com aquele pedaço de madeira, né? E logo depois, ele ainda foi agredido com várias pedras. O bandido, o criminoso, atirou várias pedras. A gente vê, as imagens são impressionantes do porteiro tentando, né, e conseguindo desviar das pedras. Então, de fato, uma situação muito tensa que ele passou aí na madrugada do dia 9 e agora cabe à polícia investigar. 2 denúncias foram feitas, tá? 2 boletins de ocorrência foram abertos, tanto pelo síndico do prédio quanto pelo morador que teve a bicicleta roubada. Se você tiver alguma informação, se você conhece, se você viu algum desses criminosos, é só você ligar para o Disque Denúncia 181. George, Bruna. Tá certo, Vanessa, desesperador mesmo aí que esse porteiro passou. E olha que tinha porteiro, né? Pois é, imagina o prédio que não tem. Muito perigoso. Obrigada aí pelas informações, minha amiga, até daqui a pouquinho. Olha só, vamos ver aqui agora imagens que acabaram de chegar pra gente de mais um carro que foi roubado em Cariacica. Dessa vez foi no bairro Rosa da Penha. Ontem a gente mostrou outro caso, né? Mas olha só, gente, o idoso estaciona o carro e assim que sai do veículo é rendido pelos assaltantes. O que está na garupa da moto desce e aponta a arma para a vítima. O homem ainda tenta ali convencer o bandido, né, a não levar o veículo, mas não adianta. O carro é roubado e a placa, o carro é um Etios, tá? E a placa é PPP 4445. Quem tiver alguma informação aí desse carro, pode entrar em contato com o Disque Denúncia 181. Gente, um DJ foi assassinado a golpes de faca e o corpo jogado no mato. A vítima, que tem mais de 90 mil seguidores nas redes sociais, chegava, ou melhor, carregava R$1.000 no bolso que não foram roubados. O corpo foi encontrado na manhã dessa terça-feira, numa área de mata no bairro Ataíde, em Vila Velha. O rapaz foi identificado como o DJ Thiago Crei. O jovem foi assassinado com diversas facadas.
no corpo e rosto. O DJ estava sem documentos, mas a identificação foi possível pelas tatuagens que ele tinha. Marcas de sangue foram encontradas no asfalto, o que pode indicar que Thiago Crey foi morto no local e jogado no mato. Foi uma mulher que passeava aqui nessa área identificada como Barreiras, que viu que o corpo estava caído aqui em meio ao mato. Ela rapidamente ligou para a polícia militar. Quando os PMs chegaram aqui ao local, já encontraram o DJ sem vida. Ao lado do corpo foram encontrados objetos pessoais. No bolso do DJ, cerca de R$1.000 em dinheiro. Thiago Crey era bastante conhecido no meio do funk. Na rede social, era seguido por quase 90 mil seguidores. Em uma de suas postagens, o DJ relata a rotina de shows no final de semana. Fala galera, boa tarde. Consegui levantar da cama agora. Gente, pensa no final de semana corrido. Graças a Deus. Foram 8 horas de viagem. Fomos tocar lá em Nova Venécia. Nas últimas postagens feitas por Thiago Crey, ele mostra bebida, comida e ainda brinca com um produtor. Mais uma vez, conta de Guilherme. Essa outra traz o banner da próxima apresentação do DJ em uma casa de shows em Campo Grande, Cariacica. A publicação foi feita às 10 da noite, 8 horas antes do DJ ser encontrado assassinado. A Polícia Civil ainda procura respostas para a morte do rapaz. O local onde Crey foi morto é usado para caminhadas e orações. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado ou preso. Bom, quem tiver informações, ligue aí para o Disque Denúncia 181. E um criminoso foi preso em flagrante no momento em que saía de uma igreja de Vila Velha com vários objetos furtados. Esse vídeo mostra o homem identificado como Isaac Dias de Oliveira Ramos em cima da marquise de um prédio no bairro Soteco. A guarda municipal foi avisada da invasão e rapidamente chegou ao local. O suspeito foi flagrado com uma mochila cheia de objetos furtados da igreja. Ele confessou que acessou o imóvel pelo telhado e com uma faca cortou a tela de proteção de uma janela. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha, onde foi autuado por furto e encaminhado ao presídio. Engraçado que eles não caem, né? A gente viu esse caso dele em cima da marquise, os outros 3 ali no apartamento, no prédio invadindo, eles não caem, é igual gato, tem um equilíbrio danado. Pois é, eu tô vendo esse caso aí, tô lembrando de um caso que aconteceu nacional, que o rapaz roubou a igreja e o padre, né, até então está sendo investigado, foi com o carro da paróquia em cima e atropelou o rapaz. Esse daí não chegou a tanto, mas é também, né, bem complicado isso daí. Muito complicado, né? Não respeitam nada nem ninguém. Olha só, agora o TN1 faz um alerta muito importante, principalmente para quem tem criança em casa, tá? A Secretaria Estadual de Saúde investiga 2 casos de hepatite misteriosa em crianças aqui do estado. Mais de 200 casos da doença já foram identificados aí em todo o mundo. Começa de pouquinho, né, gente? Isso Mas aí. tem que ficar alerta. O Luciano Rosetti conversa com a infectologista pediátrica Filomena Alencar. Boa tarde para vocês, Luciano. Boa tarde, meu amigo Jorge, Bruna, amigo e amiga do TN que nos assistem. Boa tarde para todo mundo. Exatamente, eu estou aqui com a doutora Filomena Alencar, que é especialista no assunto e vice-presidente da Sociedade Espírito Santense de Pediatria. Doutora Filomena, primeiro, boa tarde. Boa tarde. E primeira perguntinha, o que essa hepatite tem de diferente das outras? Primeiro, agradecer pelo convite. Então, em geral, as crianças, quando têm hepatite, quando elas não estão vacinadas, é hepatite A. Existem outras hepatites causadas por outros vírus, mas na criança, a hepatite geralmente é um quadro brando, que acaba em poucos dias e a maioria das vezes evolui para cura sem nenhum problema maior. Essa hepatite ela é diferente porque ela tem acometido de uma forma mais grave as crianças, elas podem evoluir para insuficiência hepática, com necessidade de transplante e até óbito. Porém, as pessoas não devem ficar assustadas e alarmadas demais, porque até agora tem pouco mais do que 200 casos notificados. Eles não são ditos confirmados ainda, porque ainda não se sabe bem o agente que causa. O que se tem em relação a esse quadro é que é uma hepatite que dá do abdominal, por causa do fígado aumentado,
pode dar diarreia, pode dar vômito, evolui com icterícia, que você percebe amarelo na pele, e para os pais é mais fácil perceber o amarelo no olho, na parte branca do olho. E aí, nesse caso, o que é importante? Diante dessa situação mundial, que tem mais de 20 países acometidos, e tem essa possibilidade de haver essa situação, é orientado que, dentro da faixa etária de 1 mês até 16 anos, que é a faixa etária que é compreendida na definição de caso possível, é importante que esses casos sejam notificados. Então, o que chama a atenção para essa hepatite, no caso, ser diferente? As transaminases são enzimas que dão a notícia de que o fígado está inflamado. E nesse caso da hepatite, que está sendo discutida agora, essas transaminases elas vão estar acima de 500. Então, as crianças vão estar com dor abdominal, vômito, diarreia, e apresentam essas transaminases bem elevadas. E é um caso possível quando preenche esses critérios e você ainda não tem a sorologia. Eles devem ser notificados de imediato. Quando você faz as sorologias pesquisando hepatite A, hepatite B, hepatite C, hepatite D, hepatite E, nenhuma dessas sorologias é positiva. O que se tem até agora, em relação à investigação, é que existe uma associação do aumento do número de casos de um adenovírus chamado adenovírus 41, que ele normalmente não é responsável por quadros graves de hepatite. O que acontece quando é grave é em pacientes imunodeprimidos ou transplantados, que não é o caso dessas crianças, porque a maioria dessas crianças era sadia previamente. Então, quando você descarta esses 5 tipos de hepatite, ela entra num quadro provável ao invés de possível. Ainda não se sabe exatamente o que tem por trás, além do adenovírus que é suspeito. Existe a possibilidade de existir também a sobreposição da infecção por Covid e adenovírus. Então, existem casos que as crianças são positivas só para adenovírus, outras são positivas só para Covid e outras são positivas para os dois. Já existem 17 casos em que houve insuficiência hepática com necessidade de transplante e 1 caso de óbito. Então, é importante, nesses casos, se torna um evento de interesse por conta dessa modificação da evolução. Bom, e a gente tem, por enquanto, 2 casos suspeitos aqui no Espírito Santo. De forma breve, né, doutora, por que essa hepatite acomete mais as crianças? Então, enquanto a gente não definir exatamente qual é a cadeia de transmissão, como se transmite, é possível que isso, se tiver a ver com adenovírus, o adenovírus geralmente ele é muito frequente em crianças, principalmente nas crianças que frequentam creche, que têm contato mais próximo umas com as outras. O adenovírus ele é transmitido pelas fezes, mas também por secreção respiratória. Então, como as crianças, elas geralmente têm mais proximidade corporal, têm uma higiene das mãos nem sempre muito boa, a gente crê que isso seja a possibilidade de haver mais acometimento de crianças. Então, o que é que os pais precisam fazer? A gente já aprendeu com a Covid. Lavar bem as mãos, evitar que as pessoas doentes frequentem casa ou creche quando estão doentes e, além de lavar as mãos, fazer a etiqueta respiratória, proteger com o cotovelo, a parte interna do cotovelo, o nariz e a boca, para evitar que suas mãos fiquem contaminadas e você contamine outras pessoas. Perfeito. Muito obrigado, doutora Filomena, pelas dicas, orientações. Então, pessoal, todo cuidado é muito importante. Volto com vocês, Bruna e George. Isso aí, mais um motivo, né, para a gente se preocupar. Todo mundo, até quem não tem criança em casa também, né? Realmente é uma doença grave, a gente tem que estar muito atento. O surto começa com poucos casos, por isso. Aí. Né? Obrigada, Luciana, pelas informações. Gente, a polícia atualizou o caso do professor que foi baleado no mês passado em Linhares. De acordo com a polícia, o suspeito de atirar na vítima, Gustavo dos Santos, de 20 anos, confessou que cometeu o crime por ciúmes da namorada, um relacionamento que tinha começado há cerca de 1 mês. Ela confirmou a versão e diz que tudo começou depois que o professor fez um elogio a ela e o namorado ficou sabendo.
E foi esse o motivo banal, por isso que ele foi atrás da vítima. No vídeo, o professor aparece cumprimentando o suspeito, mas eles não se conheciam. Foi uma estratégia do atirador para confirmar o alvo. O criminoso não era nem ex-aluno, como chegou a ser cogitado. Outros 2 adolescentes envolvidos aí nesse crime foram apreendidos e estão no IASES. Gustavo, de 20 anos, está no presídio de Linhares. O professor continua internado em coma. Meu Deus, que absurdo essa história. história. Absurdo total, triste demais. Olha, as 2 médicas acusadas pelo governo de negligência no caso da morte do jovem Kevin prestaram depoimento ontem, conforme adiantamos aqui no TN1. Isso aí. Vanessa Calmon já está com a gente de volta aqui para falar desse assunto. Vanessa, o que a gente pode dizer? Algo foi esclarecido? As médicas negam as acusações que a Secretaria de Saúde fez? Boa tarde mais uma vez para você, minha amiga. Pois é, Bruno, olha só, esse caso ele segue sob sigilo, mas nós tivemos sim acesso a algumas informações acerca desse depoimento que foi dado pelas 2 médicas e elas teriam de fato negado em depoimento o fato de terem sido apontadas como negligentes e também omissas. Na realidade, as médicas teriam conseguido comprovar, teriam apresentado provas importantes de que elas tentaram de fato a todo momento aquela vaga para o Kevin, mas que não conseguiram a tempo. Inclusive, algumas dessas provas seriam, por exemplo, ligações telefônicas, trocas de mensagens entre as médicas e outros setores do hospital. As médicas também teriam dito em depoimento, confirmado até mesmo algumas informações que já tinham sido dadas pelo próprio advogado delas na semana passada em entrevista, de que essa vaga que o Estado disse que tinha uma vaga, de que essa vaga não existia na realidade. A vaga que o Kevin precisava, a vaga de uma UTI, ela não tinha naquele momento e as médicas teriam então tentado remanejar ou tentado com outros hospitais até mesmo, para ver se o Kevin poderia ir para um outro local para ser atendido, mas elas não teriam conseguido isso a tempo. Esse depoimento das médicas foi dado na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa de Vila Velha, que investiga esse caso, e isso aconteceu 10 dias depois do ocorrido, lá na madrugada do dia 30, no Hospital Infantil e Maternidade de Vila Velha. Logo depois do depoimento, a gente tem imagens também, delas saindo ali da DHPP, logo depois do depoimento, elas não deram mais declarações, ainda não conversaram com a imprensa, mas essas são as primeiras informações que a gente tem. E diante disso também, nós procuramos a Secretaria de Estado de Saúde para saber sobre essas novas informações, porque havia sido afirmado que existia uma vaga lá no IMABA naquele momento, que teria uma vaga de UTI até mesmo para o Kevin, mas isso é uma versão que é contestada pelas médicas, então a gente procurou a CESA, até o momento a gente não teve retorno. E a gente também fez alguns outros questionamentos, principalmente o seguinte, de ter ou não essa vaga para ele, sobre a tentativa das médicas de transferir o Kevin para um outro hospital. E se elas tentaram, por que houve uma nova negativa? Não existia de fato vaga em nenhum outro local? Bom, nós questionamos, fizemos todos esses questionamentos e até agora a gente não teve retorno. Então nós procuramos também a Polícia Civil para saber mais algumas informações sobre esses depoimentos que foram dados ontem. Nós perguntamos o seguinte, como por exemplo, quais provas foram apresentadas, se de fato é a troca de ligações telefônicas ou também a troca de mensagens. Também se o diretor do hospital ou alguma outra testemunha vai ser novamente chamada a depor diante dessas novas informações e quais os prazos também a partir de agora para a gente saber como que a história vai se desenrolar a partir de agora. A Polícia Civil confirmou apenas que as médicas prestaram depoimento ontem lá na DHPP de Vila Velha, mas que para não atrapalhar as investigações nenhuma outra informação vai ser repassada. A gente só relembra que esse caso aconteceu lá na madrugada do dia 30 de abril, no IMABA, e que a vítima é Kevin Tomé Belo da Silva, de 16 anos. A gente continua acompanhando esse caso. George, Bruna. Com certeza, a gente está acompanhando, a gente fez uma série de perguntas, como você relatou, 9 perguntas para a PC, nós fizemos 4 perguntas para a Secretaria de Saúde, que acusa as médicas de omissão. Então, elas prestaram depoimento. O advogado disse, durante esses últimos dias, que provas foram apresentadas, comprovando que elas tentaram ligar, tentaram fazer a transferência e que não havia vaga dentro da unidade. Isso mesmo. É claro que é preciso buscar responsabilidades, mas é preciso buscar responsabilidades justas.
porque o Kevin morreu esperando 4 horas na frente de um hospital dentro de uma ambulância, né, Bruna? Que é um absurdo total, né? Muito triste a gente ver aquela cena. Ele ali no pátio do hospital, sem conseguir entrar na unidade para receber atendimento médico, perdeu a vida do lado de fora, na frente da família, né? Vanessa, obrigada aí pelas informações, minha amiga. Valeu, Vanessa. Em Guarapari, um cachorro teve que ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros depois de ser jogado em cima de uma ponte. Esse vídeo mostra o animal bastante assustado em cima das pedras. 2 militares em um bote vão até ele e fazem o resgate. Segundo populares, um homem arremessou o cachorro de cima da ponte do Perocão e fugiu em seguida. Apesar do susto, o animal estava bem e não apresentava ferimentos. Ele foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses da cidade. Tem gente jogando cachorro aí na ponte, tem gente roubando cachorro também, tá? Ninguém merece. A gente vai mostrar agora o flagrante de um furto de um cãozinho que aconteceu na Serra. Era por volta de 11 horas da manhã de domingo. O cachorro aproveitou ali o portão de casa aberto e acabou fugindo. Ao atravessar a rua, um carro branco freia, aparentemente, para o animal passar. Mas, na verdade, o motorista desce do veículo e furta o cãozinho. Esse caso aí aconteceu na rua Santa Maria, no bairro São Francisco, na Grande Jacaraípe. O cachorrinho furtado é um Yorkshire de 2 anos e que atende pelo nome de Fred. Agora a família, claro, está desesperada pedindo aí ajuda para encontrar o animal. Aí a foto do Fred, gente. Quem tiver alguma informação, pode repassar para o telefone 99652-7591. 99652-7591. Tão bonitinho, o Fred, né? Foi dar uma passeadinha, acabou raptado, ô dó. Pois é, talvez ele tenha pegado o animal, né? Porque viu ele solto ali, é o que a gente espera. Achou que estava perdido, né? Achou que estava perdido e vai buscar alguém para devolver. Agora, é isso que a com a gente divulgação, espera. né? A gente espera, se Deus quiser. Com certeza. Ô, gente, olha só. Uma família de Vila Velha está passando por uma situação muito delicada, tá? Eles não conseguiram matricular o filho de 7 anos em uma escola particular de Vila Velha. A criança tem autismo. Pai e mãe acreditam que o pequeno tenha sido vítima de discriminação. O menino de 7 aninhos estava super animado com o uniforme da escola nova. Sabe como é criança, né? Essas fotos foram tiradas pela mãe, a Thaís, dias depois da visita à instituição de ensino particular, que fica na Praia da Costa, em Vila Velha. O filho dela é autista. Na visita, eu expus a condição, né, do Lucas, por ele ser autista, hiperativo e TOD. E em momento algum foi dito qualquer problema, né, pela situação. Thaís voltou para casa com a lista de material escolar, a autorização para comprar o uniforme, tudo direitinho. Faltava só uma reunião com a coordenadora da série do menino, para alinhar os detalhes. Mas foi aí que veio a primeira ligação. E na sexta eu recebi uma ligação do colégio. Já meio que num outro tom, falando que eles iam ter uma dificuldade de estar recebendo o Lucas por causa da demanda, né, que ele ofereceria para o colégio. E aí eu fiquei assim, muito chateada, desliguei o telefone chorando, liguei para meu marido. Eu estava no meu escritório, tá? Eu não consegui mais trabalhar, aquela sensação de angústia de não poder deixar o meu filho numa escola, em pleno 2022, né? E assim, o que veio à minha cabeça é o que fazer agora. Quando chegou o dia da reunião, a situação piorou. E eu sempre perguntando, mas então vocês vão me negar a matrícula? Não, a gente não vai negar a matrícula, mas é que a gente tem a obrigação de oferecer um atendimento de excelência. E a gente não vai ter como fazer isso, porque a gente já tem 4 demandas na turma. Aí eu falei assim, eu acho engraçado, porque se meu filho não fosse autista, a gente não ia estar tendo essa conversa. Na reunião, em momento nenhum, eles viraram e pediram desculpa. Eles rodearam porque eles não podem ser direto. Mas ali a gente estava sentindo negativa. A mãe acredita que o filho foi vítima de discriminação. Sem dúvida, porque ele estaria matriculado se ele não fosse autista. Ou então, se eu tivesse omitido essa informação, ele estaria matriculado hoje, ele estaria indo para a escola. Os direitos da pessoa com transtorno do espectro autista são assegurados por lei federal, que foi sancionada em 2012. Dentre esses direitos está o acesso à educação e ao ensino profissionalizante. O gestor escolar ou autoridade responsável que se negar a matricular um aluno autista pode ser multado e, dependendo, até perder o cargo. A Constituição Federal e as leis de proteção à pessoa com deficiência garantem o direito básico de todos à educação sem distinção.
Existindo vaga na turma, a matrícula da criança com deficiência é obrigatória pelas escolas particulares e públicas, não sendo limitado o número de alunos nessas condições por sala de aula. Thaís foi para as redes sociais e relatou o que tinha acontecido. Recebeu o apoio de muitas mães de crianças do espectro autista, mas nenhum posicionamento da escola. Meu dever como mãe, né, de estar expondo isso para pelo menos que aconteça menos. Com certeza vamos buscar os nossos direitos, sim. Inclusive, a gente já está conversando com o nosso advogado para poder ajuizar tudo que a gente pode. Olha só, a direção da escola informou que a família foi atendida pelo pedagogo da instituição, que ao saber que a criança precisaria de um atendimento especializado, informou que levaria o assunto para a reunião e daria um retorno. Após essa reunião, a escola entendeu que não conseguiria acolher o aluno, já que a unidade já está atendendo um número grande de necessidades nessa turma específica. A direção da escola ainda informou que desde a data, a mãe da criança tem atacado a instituição via rede social. A escola está aguardando os desdobramentos para tomar as medidas cabíveis. Agora a gente fala de um susto em Colatina, tá? Um motorista despencou com um veículo em uma escadaria. Olha aí a imagem de como é que ficou o carro depois desse acidente, com as rodas para cima. O corrimão e parte da escadaria ficaram danificados. Segundo moradores, o condutor trabalha em uma transportadora e fazia entrega de mercadorias. Ele perdeu o controle e teve que ser socorrido pelo SAMU com ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros isolou a área porque teve ali um vazamento de combustível. Olha, para tudo que você está fazendo e presta atenção. Sempre vale o alerta. Isso. Uma mulher morreu em Brasília vítima da explosão de uma panela de pressão. O impacto foi tão forte que provocou um traumatismo craniano nela. O Luciano Rossetti preparou uma reportagem com dicas importantes para evitar esses acidentes domésticos, né, Bruna? Isso aí, Luciano já está aqui com a gente, né, meu amigo? E tá aí uma panela que muitas vezes é toda trabalhada ali na gambiarra. Lá em casa mesmo, de vez em quando a gente coloca um papelzinho, mas tem gente que coloca até faca para fechar a tampa. É um perigo danado, não é não, Luciano? Boa tarde para você de novo. Pois é, minha amiga, boa tarde para vocês mais uma vez também. Olha só, um perigo, não pode gambiarra não, viu? Tem uma outra famosa também que mamãe e vovó faziam, né, de pegar a panela para poder esfriar na pia com água corrente. Isso é um perigo sem tamanho que a gente não tem noção. Tem essas e outras dicas também que a gente dá agora na reportagem com o Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Essa aí é a coleção de panelas de pressão da Isa. Ela é cozinheira, trabalha para fora fazendo eventos e produzindo buffets de tudo quanto é tipo. Imagina então a pressão que ela enfrenta para entregar as encomendas, né? É por isso que ela só usa panelas de pressão, tudo para adiantar o serviço. Então, Isa, você tem 4 panelas de pressão. Cozinha pra fora, tem trabalho pra caramba, né? Muito trabalho, muito. É o dia todo na cozinha? O dia todo. Quando eu tenho evento, é o dia todo na cozinha, aqui em pé, cozinhando, e eu vou limpando para poder ter lugar. Pois é, e os cuidados, hein? Ó, vou entregar a Isa pra vocês aqui, viu? Teve uma vez que quase deu BO. Principalmente quando eu estava grávida. Aconteceu que eu coloquei o feijão para cozinhar, esse aqui explodiu. O pino? O pino explodiu, foi pro teto, sujou a cozinha inteira, comigo grávida. Nossa, pai, deu aquele tiro na cozinha, né? Aquele tiro, foi um susto que eu tive que sentar com medo de acontecer alguma coisa com minha filha. Isso pode ser muito perigoso. Em Brasília, no último domingo, uma mulher de 34 anos morreu após uma explosão de uma panela de pressão. Jade do Carmo trabalhava como cozinheira de um restaurante. O Corpo de Bombeiros fez os primeiros socorros, mas só que ela não resistiu aos ferimentos. Por isso, a gente convidou a Tenente Andresa para dar algumas dicas para nós. Então, Tenente, a gente tem aqui sobre a mesa tipos e tamanhos diferentes de panelas de pressão. Como é que usa cada um desses tipos? Isso. Então, primeira coisa, quando a gente for adquirir uma panela de pressão, a gente tem que observar se ela possui a regulamentação e o selo do Inmetro, ou seja, ela passou por testes que indicam que essa panela ela é segura para o uso. Então, como você citou, existem vários tamanhos e tipos, mas a gente deve observar a questão do selo do Inmetro e se ela possui a válvula de pressão, de alívio de pressão, e a válvula de segurança, que é extremamente importante. E caso essa válvula aqui fique entupida com algum alimento,
essa válvula ela é acionada, ela salta e impede a explosão da panela. É importante também preencher 2/3 da panela para dar uma margem de segurança e evitar o entupimento. E na hora de aliviar a pressão, hein? Qual é o jeito certo? Qual é a principal atenção que a gente tem que ter na hora de aliviar a pressão? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, o prato já está quase pronto, está quase na hora de sair, né? O ideal é a gente desligar o fogo e deixar a pressão sair naturalmente. Muitas pessoas pegam a panela e colocam a panela sobre a água. Por que isso não é recomendado? Porque é um metal e esse choque térmico ele pode ir danificando a panela com o tempo, né? A panela, imagina, está muito quente e a gente joga água fria. Então, o ideal é deixar que a pressão saia naturalmente para evitar risco de acidentes. Colocar garfo, colher para aliviar, para acelerar, pode ou não pode? Então, se a pessoa tiver com muita pressa, ela pode utilizar, por exemplo, uma colher de pau para tentar aliviar ali a pressão, mas jogar água não é recomendado. Viram aí, amigo e amiga do TN? Prestou atenção, Isa? Pois é, tem que ser tudo com segurança, viu? E ó, sem pressão. Todo cuidado é pouco. Tá certo, todo cuidado é pouco, viu aí as dicas na reportagem, né? E se você quiser mais informações, ó, no fundo da panela tem uma inscrição NRB e um número, ó, 11.823, NRB 11.823 para utensílios domésticos metálicos. Aí você entra no site da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, para ficar por dentro do uso correto de utensílios domésticos, tipo panela de pressão, viu? Então vamos usar corretamente, gente, sem pressão, tá bom? Volto com vocês, Bruna George. A gente está vendo aí essas explosões, né, que acontecem, que são explosões que não são assim poucas por causa do mau uso da panela de pressão. Muitos amigos do TN participando aqui, o Átila de Abaeté diz que durante a vida toda dele ele trabalhou com cozinha e ele diz que tem o costume de olhar a saída da pressão. Caso contrário, ela vai explodir. Porque a gente diz que pode entupir aquilo ali. Isso aí. Principalmente as panelas que não têm essas duas saídas de ar. Tem que ficar atento. A gente recebeu uma mensagem aqui também da Luciana Amaral. Ela disse o seguinte: estou vendo aqui a matéria da panela e fiquei 15 dias em um hospital. A panela estourou no meu rosto, destruiu um fogão e o teto. Tá aí, ó, o depoimento da Luciana Amaral que está assistindo a gente e foi uma vítima também de explosão. Amigos do TN fazendo também um alerta, Bruna. O gás caro, muita gente comprando também panela de pressão para economizar. Nossa. Então é por isso tem que ficar atento também, porque pode ocorrer esses acidentes. É preciso você estar sempre aí revisando, olhando direitinho para ver se ela está entupida ou não, porque essas imagens aí podem causar uma morte, como aconteceu, né, que a gente disse aí na reportagem. É muito perigoso e nada de gambiarra também não, né? Tenente Andresa explicou ali a importância da gente manter a panela ali sempre alinhadinha, sem gambiarra, que é um risco também de acidente. Colocar a panela de pressão embaixo da água realmente faz rápido, né? Ela tira todo ali o vapor dela. Mas como a Tenente Andressa explicou, você pode ir danificando aí todo o material, né? O metal, e a panela pode enfraquecer e pode explodir também fazendo essa ação. Isso aí, gente. Agora, 12h37, vamos para uma pausa rapidinho? E na volta, um jovem que dormia em casa foi arrastado, sequestrado e morto. Vizinhos ouviram os tiros. E depois da denúncia de larva nas refeições, a UFES cancelou o fornecimento de marmitas para os estudantes. A gente já volta, não sai daí não. TN1 de volta, agora 12h38. Um jovem foi encontrado morto hoje cedo no terreno de um morador do bairro Jabur, em Vitória. Cleberson Bispo dos Santos, de 22 anos, estava caído com várias marcas de tiros. Ele foi encontrado pelo dono da propriedade no fundo do terreno. De acordo com parentes da vítima, o rapaz dormia em casa e foi arrastado e sequestrado por suspeitos. Vizinhos do local onde o corpo foi encontrado disseram que ouviram disparos na madrugada. Segundo a família, Cleberson era usuário de drogas e teria envolvimento do tráfico. A polícia investiga o caso. A gente vem acompanhando aí a situação das marmitas, né, da UFES. É o seguinte, gente, a partir de hoje a universidade não vai mais servir a Marmitex aos estudantes, tá? O contrato com a empresa que fornecia alimentação foi encerrado depois de denúncias graves, né? A gente viu aqui ontem no TN1, foram encontradas larvas no meio da comida. Agora, o que vai acontecer? Os alunos vão receber provisoriamente um vale alimentação no valor de R$ 15 por dia.
Os universitários fizeram um protesto pedindo, claro, melhoria nas refeições. Os estudantes se reuniram na reitoria e seguiram até o restaurante universitário do campus, em Vitória. O protesto é contra a má qualidade da alimentação servida aos alunos. O estopim para a manifestação foi o fato de estudantes terem encontrado larvas na refeição fornecida pela universidade. Hoje em dia a gente tem essa marmita, ela vem numa quantidade até razoável, só que ela tem diversos problemas, né? Semana passada nós tivemos decorrência de larvas no campus de Maruípe, na comida. Diversos relatos da comida chegar azeda e estragada para a gente. Isso é só um dos problemas. As inúmeras reclamações dos estudantes começaram durante a pandemia, quando o almoço deixou de ser servido em bandejas e passou a ser entregue em marmitas. Os problemas foram denunciados ao Fórum de Assistência Estudantil. Hoje, para você comer no RU, você precisa agendar com 12 horas de antecedência a sua marmita, pagar os R$5, né? E muitos estudantes, inclusive, estavam agendando, chegando aqui e a marmita tinha acabado. E também muitos estudantes, por exemplo, que não conseguiram pegar a sua marmita, eles eram banidos desse sistema de agendamento. E tem a questão também da gente marcar, comer certo alimento, mas chega aqui a gente não tem ele. Eu já marquei para comer frango e foram me servido carne moída, foi me servido porco. E se eu não comer um porco, o que eu como? Eu não como nada, né? Antes, quando eu era o self-service, a gente tinha salada, em algum momento a gente já teve até suco, sobremesa, mas agora, a gente vê que mais de quase 80% da nossa marmita é arroz, tem um feijão, uma carne ou uma opção vegetariana, sem salada, sem legume, verdura. Então, no mais que tenha chuchu e berinjela e quiabo. Então, assim, tem uma queda nutricional absurda, Além dos bichos dentro da comida, há registro de alimentos estragados. Eu, por exemplo, esses dias comi uma comida azeda, ouvi outros relatos de colegas. Então, assim, é uma falta de respeito muito grande, porque a gente está aqui edificando o nome dessa universidade, produzindo conhecimento. Passamos boa parte do nosso tempo estudando. E o mínimo que a gente deveria ter para a praticidade do estudante, não só do estudante que precisa, mas do estudante em geral, é ter uma comida de qualidade, nutricionalmente diversificada, para a gente ter condições de continuar estudando e devolver essa qualidade não só para o nosso estado, para a universidade, mas para um país melhor. Olha, o proprietário da empresa que serve as marmitas para os estudantes da UFES se defendeu em um vídeo. Ele diz que as marmitas com as larvas não foram fornecidas por eles. Vamos ouvir. Posso afirmar com imensa certeza que esse alimento não partiu da nossa empresa. Nós tomamos todos os cuidados sanitários e de segurança alimentar, garantindo aos usuários a melhor alimentação possível. Já servimos das 2 unidades universitárias, mais de 70 mil refeições desde o mês de novembro. Então não há qualquer possibilidade que esse alimento tenha saído de nossa empresa. Ele é acompanhado por um corpo técnico de nutricionistas que diariamente verificam todos os procedimentos necessários para que a alimentação chegue com segurança aos usuários. A UFES rescindiu o contrato com a empresa fornecedora de marmitas para os restaurantes universitários dos campi de Goiabeiras e Maruípe. A rescisão aconteceu de modo consensual entre a administração central da UFES e a empresa fornecedora. A partir de hoje, até o dia 20 de maio, todos os estudantes desses campi, assistidos pelo Programa de Assistência Estudantil, receberão um auxílio alimentação emergencial no valor de R$ 15 por dia. A previsão é que a produção própria de refeições seja reiniciada a partir do dia 23 de maio, com o retorno do atendimento por meio do sistema prato e bandeja self-service. Vamos aguardar, para ver se isso vai acontecer mesmo. Mundo Digital na área, Eduardo Pinheiro já está aqui com a gente. Eduardo, bem-vindo, boa tarde para você. Hoje a gente vai falar, das idades indicativas dos aplicativos. Não é só porque está na rede que está tudo liberado e todo mundo pode ver, Eduardo? Boa tarde para você. Então, boa tarde, Jorge. Boa tarde, Bruna. Então, da mesma forma que brinquedos, filmes e jogos possuem idade indicativa, as redes sociais e também os aplicativos possuem a mesma coisa. Nós sabemos que uma criança de 12 anos não possui maturidade para cair de cabeça no mundo digital. Por isso, é necessário também que aplicativos e redes sociais
tenham essas idades indicativas para que os pais possuam condições de orientar os seus filhos e evitando assim que eles tenham acesso a conteúdo violento e até mesmo, muitas vezes, a conteúdo com linguagem imprópria. Preparamos aqui uma arte que mostra aqui, por exemplo, os jogos indicados para crianças, o anterior, né, com classificação livre. Então, é um tipo de classificação que as crianças podem ter acesso, jogos voltados para o público infantil, sem nenhum tipo de problema. O próximo slide a gente já vai ver alguns outros categorias de jogos com restrições. Esse joguinho aí, o GTA, que os adolescentes gostam muito, é um jogo com conteúdo violento que as pessoas, os pais precisam estar atentos aos seus filhos, crianças e adolescentes para evitar. Né? TikTok, como é mania geral, agora entre crianças e adolescentes, também precisamos estar atentos à idade indicativa. Por exemplo, essa rede social é indicativa para maiores de 12 anos, aí o TikTok. Na próxima tela a gente vai entrar agora nos aplicativos, nas redes sociais. A gente já viu ali o TikTok, as dancinhas, né? As crianças agora estão apaixonadas por essas dancinhas, mas ali tem muito conteúdo violento, tem linguagem imprópria em alguns vídeos e as pessoas, os pais precisam estar atentos a esse tipo de situação. 13 anos, 3 aplicativos principais estão nessa categoria de 13 anos. Não são permitidos para menores de 13 anos, Jorge. Por exemplo, os pais não sabem que menores de 13 anos não podem ter um aplicativo desse instalado no seu dispositivo, porque ali ele está sujeito a muitos perigos, muitas armadilhas, tem a pornografia infantil, tem o cyberbullying, que também uma criança pode estar sujeita, e é claro, infelizmente, a ação dos pedófilos, que são aqueles adultos que se aproximam de criança e adolescente para tirar algum tipo de vantagem de cunho sexual. O Eduardo, eu sei que você vai falar ali do YouTube, né, que também assustou a gente ali, que tem mais para adulto o YouTube. Agora, a gente sabe que a criança está no mundo digital, né, quer fazer um Facebook, quer estar no Instagram. O que o pai deve fazer para acompanhar isso daí? A criança que quer estar nisso, porque desde cedo, né, a criança está no meio do mundo digital. O que deve proceder? O que o pai deve fazer? Perfeito, ótima pergunta. Em relação ao Instagram e o Facebook, já é permitido a partir dos 13 anos. É tolerado a partir dos 13 anos, sem problema nenhum. Já o YouTube, a gente viu ali, ali no gráfico, no infográfico, que é permitido somente a partir dos 18 anos um adolescente, por exemplo, ser conteudista. Ele se tornar um youtuber, ele produzir conteúdo e ter um canal. Abaixo dos 18 anos, se ele precisar criar um canal para exibir conteúdos, ele vai precisar que os pais gerenciem a conta dele. Então, o Ministério Público, os órgãos de controle e fiscalização, né, as varas de infância e criança e da juventude, só permitem se os pais estiverem gerenciando as contas deles. A questão dos 18 anos é para ser conteudista, não é para acessar, não. Okay? E temos também o YouTube Kids, né, que eu tenho uma filha de 7 anos, a Maria Clara, e ela acessa o YouTube para ver os videozinhos que as crianças da idade gostam de assistir, isso é natural. Agora, esse acompanhamento tem que vir independentemente da classificação, né, da faixa etária do aplicativo. O fato de ser livre e liberado na faixa etária não significa que o pai não tem que ficar de olho ali, estabelecer um limite de tempo para usar, olhar sempre com quem que está falando, que conteúdo que está acessando, né, Eduardo? Excelente observação, Bruna. Inclusive, os pais precisam estar cientes que, se não estiver acompanhando o que o filho está fazendo no ambiente digital, ele está criando um menor abandonado digital e tem repercussão na nossa legislação. Tanto no Código Civil, que ele pode perder o pátrio poder sobre o filho, e também no Código Penal nós temos o crime de abandono de incapaz. Deixar uma criança sozinha, abandonada no ambiente digital, configura esse crime aí do artigo 133 do Código Penal. Abandono de incapaz. Aí, alerta importante para os pais e mães também. Eduardo, obrigada pelas dicas. Semana que vem você está de volta, né? Com certeza. Valeu, Eduardo. Até terça. Boa tarde, até terça. Combinado. Gente, ele trabalhava com fotografia, mas decidiu mudar de ramo. Quis mudar de vida, quis mudar o trabalho e mudou completamente, tá? Deixou a câmera de lado para vender açaí puro. É delícia, hein? Muito. Em 5 anos, o negócio não para de crescer. E o Fábio, que você vai conhecer agora, já vende o produto até mesmo para fora do estado, hein? Coisa boa. Empreendedores no TN. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. Foram 13 anos fazendo eventos corporativos, festas e até jornalismo. A vida de fotógrafo do Fábio era intensa. E metendo cara, né? Pegando
festa, aniversário dentro da própria família e depois pelos amigos. Até que um dia ele resolveu mudar de área. Cansou da correria, do estresse, enfim, você sabe, né? Daí nosso amigo começou a mexer com açaí. Ele meio que caiu de paraquedas e né que deu certo? Eu já era, assim, um fã de açaí, mais puro possível, né? E um dia, andando pela cidade, numa situação de muita coincidência, eu conheci um produtor. E comprei com ele para mim uma semana, comprei na outra semana, ele visitava cada semana. E decidi oferecer para os meus amigos. Mesmo assim, ele ficou ainda uns 2 anos conciliando fotografia com vendas de açaí gourmet. Mas o foco mesmo era açaí. Já não estava feliz no fotografando e também sei que as coisas não acontecem do dia para a noite, né? Então comecei um trabalho em paralelo, engateando com muita calma, para 2 anos e meio depois fazer a transição e poder largar a comunicação, largar o trabalho de fotografia. E, aliás, hoje eu fotografo, mas para mim mesmo apenas, né, meus produtos. Talvez você esteja pensando, puxa, mas como eu queria montar um negócio, mas eu não sei por onde eu começo. Como é que eu faço isso? Bom, não esquenta não, é só seguir o passo a passo do Sebrae. O primeiro passo é planejamento. Para entender para o que você vai fazer. É um produto, é um serviço? Qual é o público que você pretende atingir? Quem serão os seus fornecedores, né? O que você pretende, quais serão as suas estratégias de venda para se aproximar desse cliente, né? E o Sebrae também pode te ajudar a ser empreendedor com cursos gratuitos voltados diretamente para a área. O Sebrae, ele tem uma gama de cursos que estão disponíveis na loja Sebrae, numa plataforma online. Então você pode ali buscar todo o seu conhecimento na parte de precificação, na parte de estratégia também, quando se fala de venda, de compras, a parte financeira que é tão importante, que é a alma do negócio, você mensurar todo o processo de finanças, né, mapear bem para saber quais são os seus gastos, os seus custos, o que você vai ter de retorno financeiro do seu negócio. E como fonte de inspiração para isso, vamos voltar na casa do Fábio, que a gente ainda nem terminou de contar a história dele, né? Tem uns 3 anos, mais ou menos, que o Fábio não trabalha mais exclusivamente com fotografia, né? Mas só que nada impede dele usar esse conhecimento específico da área anterior dele para dar uma incrementada na divulgação da área nova, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como é que ficou. Olha só aí, ó. Ó, ficou bonito na foto, hein? Isso sim é que é trabalhar bem nos 2 segmentos. Tá aí, ó. Dá uma olhada para ver como é que ficou a foto. Massa, né? E olha só, ele já tá vendendo para fora do estado, viu? Quem sabe num futuro próximo para fora do país. É um trabalho ainda bem inicial, mas como eu falei antes, tudo é passo a passo, né? As coisas não acontecem do dia para a noite. Quem sabe um dia, né, exportar também, porque o mundo respeita o açaí. Sabe que é um alimento tipicamente brasileiro. É seguir essa estrada aí de tentar levar o açaí puro ou muito concentrado para mais lugares, para as pessoas conhecerem o sabor real. Também um pouquinho dos 2 trabalhos, né? Porque as fotos que ele bate aí, né, do açaí que ele vende, ficam lindas demais. Caprichado o açaí tá ali, hein? Muito, delícia. A gente fica aqui, claro, na torcida para que seu negócio cresça cada vez mais, né, meu amigo? E se assim como o Fábio, você também está pensando em empreender, o Sebrae te ajuda nessa, tá? É só acessar o site sebrae.com.br ou baixar o aplicativo. Por lá você encontra conteúdos, dicas e cursos para o seu negócio crescer. Olha, gente, começam hoje as inscrições para o Enem. Os candidatos podem se inscrever até o dia 21 de maio na página do participante que está aí na tela. O valor da taxa foi mantido em R$ 85,00 e desta vez também poderá ser pago por meio de Pix ou cartão de crédito. O resultado dos recursos para a isenção da taxa de inscrição já está disponível. O exame terá 4 provas objetivas, além da redação. As provas acontecem nos dias 13 e 20 de novembro.
Bora falar de emprego porque o Cine da Serra tem mais de 480 oportunidades. Recepcionista atendente, serralheiro de ferro, porteiro, técnico de enfermagem e muito mais. Acesse maisemprego.serra.es.gov.br. Já o Cine de Vitória tem mais de 230 oportunidades. São chances para recepcionista de consultório médico ou dentário, repositor de mercadorias, digitador, balconista e muito mais. Entra lá no site trabalhavix.vitória.es.gov.br. Olha, mais um golpe aí, gente. A funcionária de uma agência bancária de Colatina acionou a polícia ao encontrar armadilhas em caixas eletrônicos. Os bandidos usaram um objeto quadrado enrolado em fitas adesivas e colocaram no compartimento dos envelopes. Isso aí, assim, quando algum dinheiro fosse depositado, o envelope ficaria preso à armadilha. O crime é conhecido como pescaria. A polícia foi acionada e agora esse caso aí, claro, vai ser investigado. Até o momento, nenhum cliente procurou a agência bancária para reclamar que tenha sido vítima. Ainda bem que o alerta foi